Hoje começa a Copa do Mundo 2026, Copa essa que, para tristeza de muitos, teremos muitos problemas extracampo. Na verdade, a alegria da Copa do Mundo é justamente unir as nações, unir os povos, fazer aquela festa linda, tal, mas infelizmente esse ano não deve ser da mesma forma. Mas esse não é o assunto desse vídeo. E aqui estamos para fazer uma tier list, uma ideia do que a gente acha que vai acontecer nessa Copa do Mundo. Antes de tudo, avisar que esse vídeo aqui não é sobre torcida, não é para quem eu torço, para quem eu quero que seja campeão, e sim para aquilo que eu entendo que vai acontecer devido ao que eu estou vendo, as seleções, as equipes, o entrosamento, os jogadores, a fase de cada uma seleção, enfim. É nesse patamar que eu quero colocar uma análise aqui do que eu acho que vai acontecer. Lembrando que futebol, todo mundo já sabe, ele pode acontecer várias variáveis, principalmente numa Copa, onde, tirando os 3 jogos da primeira fase, que normalmente, exceto alguma zebra, passa-se as melhores seleções, primeiro e segundo lugar, e nesse ano tem alguns terceiros que também vão, mas poderemos trabalhar em cima da lógica na fase de grupo. Porém, a partir daí, entra as fases de mata-mata, ou melhor, de mata, que não é ir de volta, é só um jogo. Então, nesse jogo pode acontecer de tudo. Pode ser que o time favorito, mais forte, esteja num dia mal, num dia ruim, e alguma coisa aconteça, uma expulsão, uma falha, enfim, alguma coisa aconteça, o outro time se retranque, se feche, e o time mais forte seja eliminado. Isso pode acontecer. Então não podemos cravar, apenas é uma ideia do que estamos vendo que pode vir a acontecer. Então, vou fazer essa tier list aqui, coloquei 4 favoritos ao título, não que as outras não possam chegar, mas vamos colocar assim, super favoritas. As super favoritas ao título, eu coloco em primeiro a França, por motivos óbvios. A França tem o melhor elenco, está no melhor momento, tem os melhores jogadores também em melhor momento nos seus clubes. Vidiolise, que é um jogador fantástico, está numa fase maravilhosa, e tantos outros jogadores. A França tem 2 seleções tranquilamente para jogar essa Copa e ainda assim ser favorita. Em segundo, ninguém está falando, mas a ideia aqui não é imitar ninguém, não é falar o que os outros falam, e sim aquilo que eu acho, que eu vejo, que eu estou percebendo. Eu coloco a Argentina em segundo lugar nesse ranking aí das super favoritas. Eu vejo que a Argentina trouxe 17 jogadores campeões mundiais na última Copa, jogadores experientes, entrosaram com o mesmo técnico, enfim. Então, eu vejo a Argentina com um conjunto até melhor do que a França, mas a França tem mais qualidade, mais talento individual. Terceiro, eu coloco a Espanha, certo? A Espanha tem uma geração jovem, está jogando muito bem, mas ainda não gosto do conjunto da Espanha. E é uma incógnita se o melhor jogador, Lamine Yamal, está contundido, não se sabe quando ele volta e como vai voltar. Então eu coloco aí a Espanha em terceiro lugar. E em quarto lugar, mais uma surpresa aí para muitos, eu coloco a Inglaterra. Eu coloco a Inglaterra aí em quarto lugar aí como as favoritas principais. Então, por quê? Porque esse ano, a despeito de todas as Copas, a Inglaterra nunca chegar, já pegou um karma daquela seleção que pode até ser boa no papel, mas que nunca chega. Esse ano tem uma diferença. Qual é a diferença? O técnico alemão, o Thomas Tuchel, ele não levou alguns dos medalhões da Inglaterra e está apostando naqueles jogadores
que estão com mais gana, aqueles jogadores que estão querendo mostrar serviço. Então, eu acho que isso pode fazer uma diferença. A Inglaterra tem um time muito bom. Aí muitos vão me questionar por que, que eu não coloquei nesse primeiro escalão aqui dos quatro Portugal. Portugal entra aqui nas favoritas, que não são as super favoritas, as outras quatro seleções que eu coloco como aquelas seleções que podem chegar ao título mundial, e justamente a Portugal encabeça essa segunda leva dos favoritos. Eu acho que Portugal tem uma grande seleção, tem valores individuais maravilhosos, mas não sei se é o técnico, não sei o que, é que acontece, não vejo a seleção jogar, aqueles jogadores jogar o que jogam nos seus respectivos clubes. Então, não vejo ainda um encaixe de seleção a nível de eu colocar como super favorita para essa Copa. Então, na ordem cronológica, aí seria quinta. Em sexto, eu coloco o Brasil, certo? Eu acho que o Brasil é uma das piores seleções desses tempos modernos aqui, que pelo menos eu acompanhei, tipo de 82 para cá, que eu entendo um pouquinho, consegui entender o que é futebol. De 82 para cá, eu acho que é uma das piores, se não a pior seleção, é o pior grupo já existente aqui em Copas. Então, isso quer dizer o quê? Que o Brasil não vai passar ou não vai chegar? Não, não quer dizer nada, é futebol. Mas, é, no papel, acho muito difícil, até porque o caminho do Brasil não será fácil. O Brasil já estreia com o Marrocos, vamos imaginar que ele seja primeiro do grupo, que seria o normal. Então ele já pega de cara a Holanda ou Japão na próxima fase, e aí nas oitavas pegaria a Holanda, o Noruega, enfim, já é um caminho difícil. E aí, se ele avançar para as quartas, aí já vem uma Portugal, ou Inglaterra, esse nível aí já vai aumentando. E uma semifinal, então, seria Argentina ou Portugal, enfim. Então, eu acho que dessa vez o Brasil ficou mais difícil, mas aí eu coloco em seguida a Alemanha, por toda a tradição, por tudo que representa o futebol alemão, pela disciplina tática, tem alguns talentos na seleção, então eu acho que está nessa. E por fim, das minhas favoritas, eu colocaria aí uma seleção que me agrada, não está cogitada em canto nenhum, em site nenhum, mas uma seleção que me agrada, eu colocaria a Bélgica aí como a oitava seleção favorita a chegar lá na final. Então, eu apenas vou resumir esse vídeo às quatro super favoritas e as quatro outras favoritas, totalizando assim 8 seleções que, ao meu ver, podem chegar a decidir e ser campeão dessa Copa. Mas aí já é um parênteses aqui muito pessoal. Eu cravaria a final dessa Copa entre França e Argentina, reeditando a final da última Copa do Mundo, ganha pela Argentina, e não me arriscaria a dizer qual dos dois seria o campeão. Como na última final, que foi eletrizante, foi um jogo sensacional, e no final das contas foi empate, eles decidiram nos pênaltis. Eu acho que dessa vez é a mesma coisa. O que se der para um lado, se der para o outro, for pênalti, um ganhar, outro ganhar, é a mesma coisa, não tem surpresa nenhuma. Então eles entram em igualdade de condições, e eu acho que vamos reeditar a final da Copa do Mundo de 2022. Na minha opinião, será a França e a Argentina, até porque nos moldes criados pela FIFA, eles só podem se encontrar na final. E eu acho que é isso que vai acontecer. Não vejo outras seleções para desbancar a França de um lado e a Argentina do outro. Então, o caminho está traçado e essa é a minha opinião. E aí, só para encerrar, deixando aí uma surpresa, eu acho que o Japão vai surpreender muito, não sei até que ponto ele pode chegar, mas o Japão eu acho que vai surpreender. E torcendo para a Colômbia fazer uma boa Copa,
Equador, sul-americano, né? Enfim, então é isso que eu acho aí nesse breve vídeo aí sobre as favoritas para a Copa do Mundo. Tamo junto.